Fala, galera! O futebol. O futebol. Paixão nacional que contagia bilhões ao redor do mundo. Do Oiapoque ao Chuí, do Acre ao litoral, a bola rola e os corações vibram no mesmo ritmo. Mas como esse esporte se tornou o fenômeno que conhecemos hoje? Preparei um material especial para vocês. Vamos juntos desvendar a trajetória do futebol, desde o seu pontapé inicial até as tecnologias que estão revolucionando o esporte. Uma verdadeira viagem pela história. Acompanhando o apito do tempo, vamos entender como o amor pela bola atravessou séculos e conquistou gerações. Uma história de amor à camisa, de golaços de placa e de momentos inesquecíveis. Bora lá, porque o jogo já vai começar. A história do futebol moderno nos leva para a Inglaterra do século XIX. Mas acreditem, existem registros de jogos de bola, os ancestrais do futebol, em diferentes culturas e épocas. Na China antiga, por exemplo, já se jogava Cuju, um jogo com bola e regras definidas. No Japão, o Kemari também envolvia passes com os pés. Essas práticas mostram que a paixão por jogos de bola é antiga e universal. Mas foi na Terra da Rainha que o futebol, como conhecemos hoje, começou a tomar forma. As escolas inglesas foram fundamentais nesse processo, organizando jogos e definindo as primeiras regras. E assim, de chutes despretensiosos em campos improvisados, o futebol começou a trilhar o caminho para se tornar o esporte mais popular do planeta. Em 1863, um passo crucial, a criação da Football Association, FA, na Inglaterra. A partir daí, as regras do futebol foram unificadas e oficializadas, dando origem ao esporte como o conhecemos. A FA, pioneira na organização do futebol, estabeleceu as bases para a difusão do esporte. As primeiras ligas e competições surgiram, inicialmente na Inglaterra, mas rapidamente se espalhando pelo mundo. O primeiro jogo internacional entre seleções aconteceu em 1872, entre Escócia e Inglaterra. Um marco histórico que inaugurou uma nova era para o futebol. E assim, com regras claras e uma paixão crescente, o futebol conquistava cada vez mais adeptos, cruzando fronteiras e oceanos. Com o passar do tempo, o futebol foi se transformando. O ritmo de jogo se intensificou, a parte tática ganhou complexidade e a preparação física dos atletas se tornou fundamental. As jogadas ensaiadas, os esquemas táticos e a movimentação estratégica em campo passaram a ser tão importantes quanto a habilidade individual dos jogadores. O futebol moderno exige dos atletas um preparo físico exemplar. Força, velocidade, explosão e resistência são qualidades indispensáveis para brilhar nos gramados. A evolução do esporte também se reflete na organização das competições. Campeonatos nacionais e internacionais se profissionalizaram, com estruturas cada vez mais robustas. Seção 5. A tecnologia entra em campo, VAR e precisão. A tecnologia, essa força imparável, também revolucionou o mundo do futebol. O VAR, árbitro assistente de vídeo, por exemplo, chegou para trazer mais justiça e precisão às decisões da arbitragem. Com o VAR, lances polêmicos são revisados em tempo real, utilizando imagens de diferentes ângulos. Gols, pênaltis, cartões vermelhos, tudo pode ser analisado minuciosamente. A tecnologia Goal Line, outra inovação importante, confirma com precisão milimétrica se a bola cruzou ou não a linha do gol. Chega de dúvidas. Essas tecnologias, embora alvo de debates, já protagonizaram momentos decisivos em jogos importantes, mostrando o impacto da modernidade no futebol. Seção 6. Dados, dados, dados. Decifrando o jogo. A análise de dados é outra ferramenta poderosa que vem transformando o futebol.
Softwares sofisticados coletam e processam informações valiosas sobre o desempenho de jogadores e equipes. Cada passe, desarme, chute a gol, corrida em campo, tudo é minuciosamente registrado e analisado. Os números fornecem insights preciosos para a comissão técnica. Com base nesses dados, treinadores podem otimizar a estratégia de jogo, explorar pontos fracos do adversário e potencializar o desempenho individual de cada atleta. A análise de dados, sem dúvida, se tornou uma aliada estratégica no futebol, auxiliando na tomada de decisões e na busca por resultados cada vez melhores. Seção 7. No pulso do atleta, wearables e o auge da performance. Os wearables, dispositivos tecnológicos vestíveis, invadiram os campos de futebol e se tornaram ferramentas indispensáveis para o acompanhamento da performance dos atletas. Sensores inteligentes, presentes em coletes, relógios e outros dispositivos, monitoram em tempo real diversos parâmetros físicos dos jogadores, como frequência cardíaca, distância percorrida e velocidade. Essas informações, transmitidas para softwares de análise, permitem acompanhar o desgaste físico do atleta durante o jogo, identificar padrões de movimento e prevenir lesões. Os wearables representam um avanço significativo na preparação e no acompanhamento dos jogadores, levando a performance atlética a um novo patamar. Seção 8. Revolucionando a experiência do torcedor. A tecnologia não se limita aos gramados. As transmissões esportivas evoluíram de forma impressionante, proporcionando aos torcedores uma experiência cada vez mais imersiva e emocionante. Câmeras de alta definição, drones, replays em câmera lenta e diferentes ângulos de visão aproximam o público da emoção do jogo como nunca antes. É como se você estivesse lá no estádio. A realidade aumentada e a realidade virtual despontam como tecnologias promissoras, com potencial para revolucionar a forma como assistimos aos jogos. Imagine poder vivenciar um jogo como se estivesse dentro de campo. As redes sociais e os aplicativos também conectam torcedores do mundo inteiro, criando comunidades online para compartilhar a paixão pelo esporte, comentar lances e acompanhar resultados. Seção 9. O futuro do futebol. Inovações impensáveis. O futuro do futebol promete ser ainda mais tecnológico e inovador. A inteligência artificial, por exemplo, desponta como uma ferramenta poderosa para aprimorar a análise tática e a tomada de decisões durante os jogos. Imagine um sistema de IA capaz de analisar em tempo real o posicionamento dos jogadores, identificar padrões de jogo do adversário e sugerir jogadas estratégicas para o treinador. Incrível, não é mesmo? A robótica também promete revolucionar os treinamentos. Robôs inteligentes poderão simular situações reais de jogo, auxiliando os atletas no aprimoramento de suas habilidades técnicas, táticas e físicas. As possibilidades são infinitas. O futuro do futebol certamente nos reserva muitas surpresas e inovações que mal podemos imaginar. Seção 10. Um olhar além do horizonte. O que vem por aí? As tecnologias vestíveis, como os wearables, tendem a se tornar ainda mais sofisticadas, monitorando não apenas parâmetros físicos, mas também indicadores fisiológicos, como níveis de estresse e fadiga muscular. A personalização da experiência do torcedor também será uma tendência. Imagine poder escolher a câmera e o ângulo de visão que você prefere durante uma transmissão ao vivo. Você se torna o diretor da sua própria transmissão. E quem sabe um dia teremos hologramas transmitindo jogos ao vivo em tempo real para qualquer lugar do mundo. Assim, a distância entre torcedores e ídolos seria completamente rompida. O futuro do futebol promete ser emocionante, com a tecnologia a serviço do esporte, da emoção e da paixão que só o futebol proporciona. E assim, amigos da bola,
nossa jornada pelo mundo do futebol e da tecnologia chega ao fim. Vimos como o esporte evoluiu ao longo do tempo, desde suas origens humildes até a era digital. As tecnologias continuam a transformar o futebol dentro e fora de campo. Mas no fim das contas, o que realmente importa é a paixão pelo esporte, a emoção do gol, a vibração da torcida. Que o futuro nos reserve um futebol cada vez mais emocionante, justo e inspirador. E que a bola continue a rolar, conectando pessoas, culturas e gerações. Se você curtiu essa jornada pelo futebol e pela tecnologia, não perca os próximos vídeos. Deixe seu like, siga nosso canal História e Tecnologia e inscreva-se para ficar por dentro das histórias mais fascinantes e das inovações que estão moldando o esporte. Sua inscrição é o nosso combustível para trazer conteúdos incríveis toda semana. Junte-se a nós nessa aventura. Vem com a gente. Um grande abraço a todos e até a próxima partida.